Olá pessoal, eu sou o Arthur Neto. E eu sou a Gabi Moreira. E esse é o Renal Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Sejam todos bem-vindos a mais um Renalcast, ainda quarentenados. Em nosso 18º episódio, eu aqui em São Paulo e ela, nossa querida Gabi, direto de Vitória de Santo Antão. Como tá por aí, Gabi? Tudo tranquilo? E aí, Arthur, tudo tranquilo por aqui e por aí, tudo certo? Tudo certo, nada resolvido. E me diz, Nosso Gabi, velho dilema de sempre. o velho dilema de sempre. Me diz, Gabi, quem é a sua enfermeira favorita da clínica? Da clínica? Ah, todas. Gabi, como sempre, fazendo aquela média bacana. Com certeza. E a sua? Eu vou jogar logo para você a pergunta, viu? Qual a sua enfermeira favorita? Ah, se eu for falar o nome de todas, a gente vai gastar muito tempo, mas eu vou Oh, tá mandar um vendo? abraço. Faça uma média aí. Mas eu vou mandar um abraço para já aposentada enfermeira Zezé, que foi a minha primeira enfermeira que cuidou de mim. Para Lili, enfermeira da Fênix Vila Nova. Para Thaís, que também foi enfermeira da Fênix Vila Nova. E para Evelyn, que hoje é enfermeira da Fênix República do Líbano. Ela e a Ivana e a Fernanda. Eu acho que eu não estou esquecendo de ninguém, não tenho certeza. Mas um abraço e um beijo a todas. E a enfermagem é uma arte. E para realizá-la como arte requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do Espírito de Deus? É uma das artes, poder-se-ia dizer a mais bela das artes. E com essa bela frase da Florence Nightingale, pioneira na arte da enfermagem, nós vamos continuar no nosso 18º episódio do Renalcast, a semana em homenagem à enfermagem. E vamos receber hoje aquela profissional que tem por objetivo a implantação do tratamento de doenças e cuidados ao ser humano, seja de maneira individual ou coletiva. Vamos receber uma enfermeira. E a nossa enfermeira, Gabi, vem direto da Bahia. Que Ela é legal, Arthur. professora do curso de enfermagem e também gestora de saúde. É a Keuan Oliveira. Keuan, seja bem-vinda ao Renalcast. Obrigado por ter aceito o convite. E, primeiramente, já vou lançar a primeira pergunta. Por que enfermagem e por que nefrologia? E fala um pouquinho de você. Então, a enfermagem é uma profissão extremamente articuladora para a área da saúde, não apenas para a gestão do processo de trabalho na enfermagem, mas também na saúde. E conhecendo a aproximação do trabalho em enfermagem, do direcionamento disso, veio a escolha profissional. A nefrologia e a enfermagem, exatamente por poder permanecer com o acompanhamento às pessoas, principalmente as pessoas com doença renal crônica. A escolha ela veio diante de uma necessidade pessoal, inclusive, inicialmente, por ter uma familiar, por ter minha mãe como uma paciente renal crônica. Isso aconteceu ainda na minha infância, então eu tinha 6 anos, quando houve essa condição de adoecimento dela. E hoje ela consegue estar bem, já são 23 anos de hemodiálise e outras terapias renais substitutivas. Então, a escolha pela saúde, a escolha pela enfermagem e, em especial, a escolha primária pela nefrologia surgiu a partir desse contexto familiar, frente à necessidade de ter maior cuidado e conhecimento acerca da área. Olha que Uau, então, interessante, né? interessante, hein, Arthur? Já são Muito 23 anos de diferente. diálise e hemodiálise, é isso? Exatamente, 23 anos. Nesses 23 anos transitou por transplante, também pela diálise peritoneal, e com a hemodiálise ela já permanece em torno de 14 anos atualmente. Bem Caramba. legal. Arthur, vou E te contar, viu? Quando a gente tem uma experiência pessoal, parece que a área nos é, chama. é diferente, né? É, porque eu digo por mim mesmo, eu não queria nada com renal. Depois que eu descobri realmente nutrição com renal, a gente começa a ficar apaixonada. Verdade. Acho que dá mais E, sentido, né? É, e como é trabalhar num ambiente de hemodiálise?
Eu acredito que toda a função de trabalho e a nossa condução em qualquer ambiente vai muito de como que a gente vivencia e como que a gente encara essa realidade. Para mim, a hemodiálise ou qualquer outra terapia renal substitutiva é uma alternativa de vida. Então, diferente do estigma social de que a hemodiálise é um ambiente pesado, sofrido, que gera muita dor, eu consigo enxergar como algo que gera uma alternativa de vida e possibilidades terapêuticas para um novo redirecionamento. Eu diria que é uma nova rotina que passa a fazer parte, inclusive como uma atividade básica do dia a dia para as pessoas que evoluem com doença renal crônica, e cabe à equipe, e não apenas à equipe de enfermagem, mas também uma equipe multidisciplinar, conduzir de modo acolhedor, de modo humanizado, para que as pessoas assistidas no serviço consigam sentir-se como um ambiente familiar, como um ambiente que seja de fato com acolhimento e que lhe permita um melhor entendimento e também uma melhor adesão à sua condição terapêutica. Olha, de fato isso é muito importante, né, Gabi? Se sentir acolhido e ter esse Verdade. lado humano na clínica, né? É o que a gente sempre comenta aqui, né, Arthur? Que o Sim, é profissional de fundamental. enfermagem eita, deu um nó na minha língua. Entre si, a gente começa a ter realmente um relacionamento, um vínculo muito forte com eles, por a gente estar ali quase todo dia, né? Tem gente que vai todo dia e acaba realmente criando uma confiança. Sim, a gente acaba tendo um contato mais próximo aos profissionais de enfermagem do que muitas vezes com a família, né? É Verdade. verdade. E aí, quando E a gente avalia, cabe a condução pela equipe, e principalmente pela equipe de enfermagem, que está nesse contato direto, cotidiano, que muitas vezes é quem acolhe o paciente, é quem escuta principalmente as reais necessidades, além de manter um vínculo acolhedor, porque muitas vezes a condição de vínculo e estreitamento nesses atendimentos fazem com que o paciente ele se sinta à vontade a expor algumas condições para a equipe, em especial a equipe técnica de enfermagem, e que muitas vezes nem sempre chega de forma imediata à equipe multiprofissional. Então, a equipe, em especial a equipe que conduz as terapias, a equipe de técnicos e enfermeiros, eles estão mais próximos nesse contato com os pacientes e que permitem muitas vezes essa condição de ter acesso imediato às necessidades apresentadas. Keuan, fala para mim, qual que é a maior dificuldade de lidar com o paciente renal crônico? Vamos agora escutar o outro lado. Isso é muito importante. Sim, eu vejo que um dos grandes desafios é, primeiro, quando a gente pensa na questão do acolhimento inicial, aquela pessoa que ela foi surpreendida que vai precisar fazer a hemodiálise, muitas vezes em caráter de urgência, colocando um catéter de acesso temporário, um catéter central, e que muitas vezes não tem o devido esclarecimento que se trata de um adoecimento crônico e para o resto da vida. Até esse paciente entender que essa terapia ela é vital e que cumprir as prescrições devidamente, conforme as recomendações pela equipe, além de toda a condução, de se adequar a isso, eu vejo que seja um grande desafio, que acho que uma das maiores dificuldades iniciais é a gente conseguir manter essa pessoa bem compensada do ponto de vista fisiológico, biológico e psicológico, entendendo de que a fase de aceitação ela vem posteriormente a todos os processos e fases de adoecimento. E essa condição inicial do diagnóstico é um dos maiores desafios que a gente tem para lidar, principalmente por entender que é natural que haja a condição ou da falta de entendimento, ou da falta de aceitação inicialmente, mas da necessidade contínua de uma equipe próxima e que, de fato, consiga partilhar das necessidades desse paciente de forma individual, conduzindo com atendimentos individuais, que garantam uma escutativa e que consiga, de alguma forma, acolher e conduzir terapeuticamente essas pessoas.
De fato, a aceitação é fundamental, né? Sem aceitação não tem como o tratamento fluir. Keuan, fala para mim, qual que você acha que é a maior reclamação dos pacientes em diálise? Na sua opinião, assim. A partir da minha experiência com pesquisa, sou pesquisadora também na área da nefrologia, e algumas pesquisas correlacionadas com o modo de enfrentar e entender a hemodiálise, alguns pacientes associam a sala branca como uma sala de sofrimento. E em alguns relatos de algumas pesquisas, eles citam a sensação de estar na máquina como se estivessem acorrentados ou como se estivessem aprisionados. Do mesmo modo em que temos outra realidade de que seja correlacionada à característica da sala, por ser uma sala mais fria, e que muitas vezes gostaria de ter um ambiente mais confortável, correlacionado com a temperatura e correlacionado com o desconforto de permanecer ali aquele período de prescrição, como as 4 horas, numa poltrona, sem conseguir ter muitas movimentações. Então, o que eu tenho percebido é que, dentre os períodos de tratamento, eu acredito, e aí eu trago com base em 2 pesquisas que eu pude realizar, que os pacientes nos relatam disso, da dificuldade com a sala branca, a sala de atendimento da hemodiálise, que muitas vezes eles querem correr para entrar, mas também querem correr para sair, pelo próprio receio do que pode acontecer ao longo do seu processo terapêutico. É uma coisa que eu sempre brinco, né? Eu falo que a clínica não pode parecer uma clínica. Ela tem que parecer Verdade. qualquer outra coisa, menos um hospital, menos uma clínica, né, Gabi? Tem que passar essa Sim. imagem, uma imagem mais Olha, tranquila, eu diria. Arthur, eu vi uma clínica uma vez, eu não me lembro onde, que a parede era toda de vidro, você via a natureza, né? Árvore, um monte de coisa assim do lado de fora, o pessoal passando, e só por ter aquele ambiente de vidro já deixava mais leve. Eu Ó, achei eu tão vou, legal. vou falar duas clínicas. A CBND em Brasília tem o Isso, edifício acho que Lúcio foi Costa, isso edifício mesmo. Lúcio Costas na parte de baixo, você vê água, vê árvore, é muito bonito. E a Fênix Nova da República, ela igualmente adotou esse conceito, é muito legal que você consegue ver o lado de fora, você tem uma decoração de dentro que não parece clínica, é muito, muito bonito. E é interessante saber que isso é uma reclamação dos pacientes, né? Que a gente se Pois é. atenta a isso, né? Essa imagem pesada não é boa, não faz bem. Aham. É Lá na minha interessante. clínica é uma caixa mesmo, é um cubo, sabe? Acho que tudo branco, parede branca, aquele ambiente bem hospitalar, mas a gente acaba se acostumando, querendo ou não, né? Eu Ah, fecho meus olhos e vou dormir. Uma das estratégias que nós temos para poder quebrar um pouco dessa condição densa, né, em si, que o ambiente já tem, é transformar e trazer ações, e não apenas ações pontuais, como muitos festivos, por exemplo, aqui na região a gente tem o São João, né, que é bem típico para comemoração, Aham. mas a gente tem também de forma nacional o Natal, a Semana Santa. Então, de transformar, inclusive o Carnaval é um dos mais esperados desse momento. Então, transformar aquele ambiente, que seria um ambiente denso, hospitalar, mais técnico, num ambiente mais divertido. E aí temos algumas ações, inclusive inspiradas nos Doutores da Alegria, para transformar esse ambiente numa forma mais festiva. Então, projetos como de funcionários trabalharem fantasiados, de abrir concursos de fantasia entre pacientes, de fazer decorações festivas de acordo com a data temática para essa unidade. A gente também tem algumas ações que podem ser realizadas conforme o calendário anual da saúde. Então, todo mês tem uma ação diferente que pode ser agregado. Por exemplo, em janeiro a gente tem o Janeiro Branco, que é voltado à saúde mental, em fevereiro, Fevereiro Roxo, que é voltado à sensibilização para o lúpus. E aí a gente vai, né, em março é o Dia Mundial do Rim. Então, cada mês dá para a gente transformar em ações que são, de alguma forma, mais dinâmica e Deixar permitir um mais ambiente leve, mais né? leve. Verdade, bem Exatamente. legal. É fundamental. Que eu fala para mim. Qual que é a sensação de, você já deve ter tido paciente que transplantou, qual que é a sensação de ver isso acontecendo? Nossa, é uma sensação muito boa,
principalmente quando a gente está lidando com pessoas que já estejam evoluindo numa situação mais crítica, de acordo ao tipo de terapia que eles estejam instituindo. E é sempre importante a gente falar que não existe uma terapia que seja a melhor. Eu diria que a melhor terapia é aquela que a pessoa mais se adequa. E aí, quando a gente considera a hemodiálise, o transplante e a diálise peritoneal, o ideal é que a gente possa conduzir de forma cíclica na situação de que evite uma falência de acesso e que permita que essa pessoa ela consiga se compensar bem ao longo da sua necessidade terapêutica. Então, a melhor terapia é sempre aquela que a pessoa ela se adeque melhor. E aí, considerando em especial pessoas que muitas vezes evoluem numa condição de já estar ou com falências de acesso vasculares, ou com baixa adesão às terapias, como, por exemplo, situações de desautonomia na hemodiálise, alguns agravamentos hemodinâmicos, e que já requer uma necessidade de outras terapias, o transplante muitas vezes vem como uma solução alternativa para poder prolongar o processo de vida e permitir mais qualidade a essa pessoa e sua família. Olha, o pessoal me pergunta muito no Instagram o que é que eu prefiro, né? Se eu prefiro hemodiálise, transplante ou diálise peritoneal. E eu sempre respondo a mesma coisa. Vale muito, o que eu sempre digo, né? Vale muito do seu corpo, como ele vai reagir. Vale muito também da sua rotina. Se você se adapta melhor na hemodiálise, na diálise peritoneal, né? E o transplante a gente sabe que é uma das melhores alternativas. E o pessoal tem muita dúvida em relação a isso, mas eu acho que é questão mesmo de se adaptar, né? Perfeito, exatamente. E fala pra mim, Cauã, como é que você faz para relaxar depois de um plantão que não foi bom, um plantão mais complicado? Assim como no plantão, como para qualquer outra alternativa, eu sempre costumo dizer que a nossa vida ela precisa ser um equilíbrio e a gente manter a condição de atividade física, uma boa alimentação, um sono preservado, relacionamento interpessoal com família, amigos, é algo que é extremamente necessário. Então a gente não pode simplesmente parar nossa vida ao trabalho, pelo contrário, a vida ela sempre continua. Do mesmo modo que toda relação e esses eixos centrais. Eu costumo considerar que a alimentação, legal, atividade física preservada e capacidade de repouso, de descanso, assim como de estudo, nos permite um envolvimento melhor. E assim tem sido para mim. Então, de alguma forma, uma paixão, uma segunda paixão que eu tenho além da nefrologia é a docência. Então, de alguma forma, eu estar na sala de aula, eu estar estudando, em contato com outros alunos, contribuindo para a formação em enfermagem, assim como outras áreas da saúde, tem sido um grande incentivo para mim. É interessante, viu, Cauã? E fala pra mim, como é que tá sendo lidar, como é ser da área da saúde no meio da pandemia, agora, durante esse momento mais Isso tenso? que a gente tá curioso, hein? Então, esse momento de pandemia nos requer uma atenção muito especial, não apenas para os nossos papéis pessoais e sociais, mas para além disso, no nosso relacionamento com o trabalho e com as nossas condições emocionais também. Então, eu diria que a gente no Brasil tem vivido fases distintas. Eu, particularmente, no início de março, aproximadamente em 18 de março, foi quando a gente teve aí uma semana posterior ao decreto pela Organização Mundial da Saúde de ser uma pandemia, né, que aconteceu em 11 de março. Então, aproximadamente em 16 a 18 de março foi o momento em que nós iniciamos no Brasil os distanciamentos sociais. Então, houve os decretos estaduais, municipais, solicitando os afastamentos, solicitando a reclusão domiciliar. E junto com isso surge para a gente da área da saúde, eu particularmente como professora e como gestora em nefrologia, a necessidade do estudo, do acompanhamento contínuo com tudo que estivesse mais atual relacionado à Covid-19, então aos protocolos técnicos, às notas técnicas atualizadas, os artigos e estudos publicados. Inicialmente nós só tínhamos os The Lancet como bases iniciais. Hoje nós já temos uma riqueza de outras publicações e nos pega de surpresa a realidade de não ter um diagnóstico muito claro e um tratamento efetivo ainda, né? Então, isso nos mostra esse desafio. Então, para mim, inicialmente, despertou a necessidade de buscar
auxílios em nível geral científico para poder conduzir protocolos, para poder conduzir normas, técnicas internas, de fazer condução com equipes correlacionadas à assistência, assim como também prover capacitações, não apenas para os alunos que eu tenho a oportunidade de lecionar, mas para todo o público em geral, e as lives abertas via Instagram foi um canal para isso, do mesmo modo que manter essa condição sempre de atualização, para que se permitisse uma condução técnica segura no meio de todo esse processo. E, além disso, manter todo o equilíbrio a nível de condução com as equipes, com as lideranças de equipes, para o enfrentamento. De qualquer modo, a pandemia nos avisou, né? A gente teve o início em Wuhan, como uma epidemia na China ainda em dezembro de 2019. Então, isso, de algum modo, permitiu que os serviços pudessem se planejar em relação aos EPIs e algumas condições, ainda que a gente estimasse que a gravidade não seria tanta inicialmente. Verdade. Então, Tivemos um hoje... tempo, só te interrompendo, tivemos um tempo enorme também para se organizar, né? Que foi desde dezembro do ano passado. E não foi, assim, incentivado, vamos dizer, né? Só veio mesmo ser incentivado a mudanças, protocolos e essas coisas, quando já estava no auge da pandemia. E você trabalha em clínica ou hospital? Em clínicas. Lá na clínica que você trabalha, quais foram os protocolos que vocês estão usando agora, depois da pandemia? Então, a gente iniciou imediatamente, na verdade, até antes do início do decreto em pandemia, já com a condição de garantir a compra de EPIs e a própria subsídio direto para a proteção da equipe. Como protocolos, houve instituição imediata do uso dos EPIs, como a viseira de proteção facial, máscaras N95, independente de ter casos positivos ou suspeitos, numa medida preventiva para toda a equipe, em especial a equipe de enfermagem, mas a toda a equipe que assiste aos pacientes, considerando principalmente que no Brasil a gente tem a triste realidade de ter um número alto de profissionais da saúde que passaram a ter a transmissão direta pela Covid, então evoluindo muitas vezes até para condições de óbitos. Então, imediatamente, a gente preferiu agir com a precaução, garantindo os EPIs completos para todos os profissionais que atuam. Além disso, a gente iniciou com contingenciamento correlacionado ao controle de acesso aos serviços, permitindo que os pacientes que pudessem ser mais autônomos, que tenham uma condição mais estável, bem orientado, estivessem indo a sós para não estar se expondo e expondo também com outros familiares, assim também como mantendo o horário espaçado para atendimento, garantindo que essa pessoa ela evite o máximo de contato possível, contando também com o apoio das secretarias de saúde relacionado ao transporte, para garantir uma higienização devida nesses transportes, limpeza a cada deslocamento com álcool a 70%, assim também conforme as recomendações de higiene dos transportes, e evitando aglomerações nesses locais. Em relação ao acesso às salas de hemodiálise, houve restrição para atendimentos, no sentido de que apenas os pacientes devem transitar pela sala e a equipe que atende, evitando o acesso para acompanhantes e outras pessoas que pudessem, de alguma forma, aumentar o número de pessoas circulantes no dia. E, paralelo às normas, tanto definidas pela SBN, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, assim também como as secretarias estaduais de saúde, a gente mantendo todo o rigor na condição de atendimento, para que se evitasse qualquer condição de risco e exposição direta maior do que o que essas pessoas já enfrentam, uma vez que precisam sair de casa. Eu E vocês hoje estava tiveram algum caso? lendo... Fala. Oi? E vocês tiveram algum caso, Keila, de Não, Covid? nós não tivemos, até o momento nós não temos nenhum caso suspeita, ainda que se tenha todo o protocolo instituído quanto a isolamento, o setor de isolamento exclusivo para atendimento e a equipe também exclusiva para tal, assim como as capacitações também para a equipe correlacionadas com a paramentação, mas nós não temos nenhum pacientes positivos ou suspeitas.
Que bom. Eu estava lendo, tá? Até mandei para o Arthur hoje as normas, não foi, Arthur? Da Sociedade Brasileira de Nefrologia Foi. em relação a esse tempo de Covid. E a As gente. sugestões que eles mandam, né? As sugestões que eles mandam. Na tua clínica mudou muita coisa, Arthur? Não, lá, É lá mais o cuidado pessoal mesmo, né? é como falou a Kian, na hora que a gente chega, tem uma triagem, né? Aham. Para saber se tem algum sintoma, se alguém está com estado febril. E o cuidado com o distanciamento. Como permite ter um distanciamento bom entre um paciente e outro, não foi preciso grandes mudanças, não. Lá está bem tranquilo. E na sua? Na minha clínica, no começo, eles estavam verificando a temperatura logo quando a gente chegava, né? Na porta, eles colocavam a pistolinha. Mas eu só passei por isso 2 vezes, depois não fizeram mais. E agora é obrigatório o uso de máscara, fora isso, mudaram Ah, só a sim, saída. é verdade, o uso de máscara direto na diálise também. Isso tá E rolando. não vi muitas mudanças, não. A mudança é os mesmos protocolos de sempre, de ter cuidado na entrada, na saída, higienização. Não houve tantas mudanças, mas pelo que eu soube, tem vários pacientes assim que acabam escondendo os sintomas, né? E a chefe, ela passa lá sempre, pelo menos quase todo diálise, ela passa lá, pessoal, se você estiver sentindo alguma coisa, é preciso que você informe e tal. Mas eu vejo muito paciente que como é que eu posso usar a palavra? Que não quer esconder mesmo, entendeu? Porque vai ter que mudar de turno, porque tem um turno lá específico, que é o último turno da terça, quinta e sábado, para esses pacientes que estão com sintomas irem dialisar. E aí eles não querem falar que estão com sintomas para não ter que mudar de turno, tá entendendo? É complicado, viu? E aí a gente acaba ficando nesse meio. É bem difícil, né? Essas medidas, com certeza, essas medidas, elas são essenciais. A gente também tem instituído isso, de se manter com o uso contínuo da máscara, assim como houve distribuição pelos serviços de máscaras, as orientações dos usos para todos os pacientes, e a triagem também tem sido uma outra condição. Além disso, a gente fez as orientações para os pacientes, no sentido de que pudesse informar a equipe, mesmo antes de ir para a clínica, e aí tentando conscientizá-los de que, mesmo que venha a ter as restrições, mas existe um risco muito grande, principalmente para os familiares que estão ali próximos, e que, de alguma forma, toda medida protetiva ela seja necessária. Então, é um ato de fato, um ato de solidariedade, um ato de empatia, é uma condição de proteção não apenas a você, mas também para as outras pessoas, principalmente a família, Pois que é quem está é. no contato direto, né? Então, E eu essa vou tem te sido a nossa dizer, sensibilização. alguns lá, eles criam muita resistência, né? E você sabe que é para um bem, não só para você, como para sua família. Se eu tivesse algum sintoma, eu já ia dizer, eu tô sentindo isso, que é para poder tratar logo. Mas Justamente, tratar logo. ficar escondendo, criando a resistência por causa de um turno ou disso, daquilo, eu não realmente não compreendo. Eu até cheguei Mas, a questionar a enfermeira lá, né? mas Dizendo Gabi, assim, oi. sabe o que eu acho? Eu acho talvez até que eu possa até falar melhor. Eu acho que é medo. Certeza que é medo, Arthur, mas eu fico sem entender. Eu perguntei até a enfermeira, tem certeza que tem gente que tá resistindo? Ela fez, eu tenho certeza. Aí a gente fica numa situação complicada, viu? Porque se a pessoa não tá olhando nem para si, quanto mais para os outros. É difícil. E É, aproveitando, falando sobre isso, eu vou te fazer uma pergunta mais complicada. Como é conviver em um ambiente onde vida e morte são tão constantes, né? Como é lidar com isso, com essa questão de vida e morte? lidar com pacientes crônicos, lidar com pessoas muitas vezes em cuidados paliativos, é o nosso principal desafio. Eu, particularmente, tive a possibilidade de buscar uma formação ainda na graduação sobre o estudo da morte, que é a tanatologia, e faço o direcionamento das pesquisas, inclusive a minha pesquisa atual é relacionada à logoterapia, né, o sentido da vida às pessoas em tratamento de hemodiálise. E a gente encarar que a morte ela é um processo fisiológico, ela faz parte da fase humana, ainda que na nossa cultura ocidental seja vista como perda, como sofrimento,
é uma condição natural. Claro que muitas vezes quando isso acontece de uma forma jovem, de uma forma inesperada, isso pega sempre todos de surpresa. E ainda que mesmo que saiba que seja aquela pessoa idosa, às vezes já em situação paliativa, que vai acontecer, também gera. Mas, assim, um ponto importante é a gente ter certeza da nossa finitude e poder viver de forma plena diariamente, na condição de ter gratidão, de ter satisfação todos os dias, encarando de que, de fato, tudo pode vir a acontecer, mas na certeza de que, enquanto se houve vida, houve bom aproveitamento, houve boa oportunidade, houve boa vivência. Então, nessa mesma realidade, é o que eu sempre tento passar, não apenas para a minha filosofia de vida, como também para as pessoas que eu tenho a oportunidade de atender, no sentido de que a morte ela é um processo natural, todos nós, em algum momento, estaremos diante de alguma situação que seja assim, vulnerável. A perda de pacientes nessa condição, de pessoas que estão próximas ao nosso convívio, e aí a gente sabe que enquanto a pessoa renal crônica em tratamento de hemodiálise viver e estiver em boas condições terapêuticas, estiver no tratamento de forma ativa, a gente vai ter esse vínculo. Então, sempre vai ter o pesar, sempre vai ter o luto, sempre vai sentir a perda, ainda que a gente tente não se aproximar tanto, é impossível em diálise, eu acho que a gente, enquanto equipe e paciente, nós temos uma conexão direta e que esse vínculo é sentido, inclusive nas perdas, então não dá para dizer que a gente não sente, pelo contrário, é um pesar e existe um luto profissional também envolvido para isso, mas é importante que nós tenhamos essa clareza quanto ao processo de finitude da vida e que, independente da condição de vulnerabilidade, nunca associar que porque existe uma doença renal crônica, existe uma vulnerabilidade maior nesse processo. Lembrar que todos nós estamos diante de processos de perdas, ainda que a ciência nos traga uma expectativa de vida correlacionada à terapia e ainda que correlacione também uma taxa de mortalidade anual. Então, a gente costuma ter 17% ao ano. Então, não podemos associar que essa realidade, obviamente, vai existir, mas não é a pessoa em si que esteja doente, é apenas o órgão, né, digamos assim, que parou. A vida, ela precisa continuar. Então, é necessário a gente encontrar soluções alternativas de vida que nos fortaleça ao meio de todo o desenvolvimento e que a gente consiga encarar essa satisfação de viver e valorize mais a vida em todo o seu processo contínuo do que necessariamente a morte, ainda que seja um processo de fim e que Olha, pega a todos gostei. nós. Eu ia dizer agora, eu gostei muito de ouvir isso, Arthur. Gostei bastante, olha. Ah, não. Deixa, E deixa eu... pode falar, Fala, pode Arthur. falar. Não, Deixa eu eu já. contar. Eu ia dizer, deixa eu contar uma brincadeira, porque eu sempre digo ao meu esposo que eu vou morrer primeiro, né? A gente tá brincando uma coisa a outra, eu digo, quando eu morrer, tu vai sentir falta de mim. Aí ele sempre diz isso que você disse, que eu amo. Isso não quer dizer que porque você tem uma doença que você vai morrer primeiro que eu, não sei o quê, né? Aí a gente tem que realmente pensar assim, todos nós estamos propícios a acontecer qualquer coisa ou a qualquer hora, independente de doença ou não, né? Tem gente que tá 100% saudável, de repente acontece um acidente, uma tragédia e se vai. E a gente tem que aproveitar os momentos que a gente está aqui, né? Aproveitar a vida e procurar realmente viver, é o que eu sempre digo, independente da doença. Não deixar Perfeito. não deixar a gente. Eu sempre gosto de dizer que eu não gosto de viver assim a doença, que tudo na minha vida é a doença. Eu gosto de viver a minha vida e a doença ela faz parte também assim do meio, sabe? Ela tem Como, ali uns 10%. como bem disse a Keuan, quem tá doente não é você, Gabi, é o seu rim. Pois é, nem tenho mais ele, Arthur, então tá tudo Então você nem certo. tá 100% bem. Tô 100%. Não, mas eu já deixo aqui um Exatamente. próximo convite, é muito interessante. Essa área de estudo da tanologia, do estudo da morte, é muito legal. A gente pode ter um episódio sobre isso. É bem, bem interessante. Sei Perfeito, não. com certeza. Até porque, assim, às vezes a gente se prepara tanto para a vida, se prepara tanto para o nascimento, e muitas vezes sabe que o processo de morte ele é natural e nem sempre tem a devida preparação, inclusive de equilíbrio mesmo, para lidar com esse processo. É necessário, sem dúvida, eu diria que todo profissional da saúde que está nesse contato direto
precisa ter essa clareza, é da nossa cultura, né, preservarmos como se nós fôssemos eternos, e infelizmente não somos, mas saber verdade. lidar com o hoje, eu diria muito disso, da valorização do hoje, de você aproveitar sabendo de que amanhã pode ser um novo dia, mas na certeza de que o dia foi pleno. Isso é muito importante. Verdade. Nossa, eu Eu, gostei eu não quero bastante ser eterna, não, hein? Eterno que eu Eu me acho lembre, que só o Munra. Não quero, na não. verdade, essa questão com a idade, ela também tem os pesares, né? Então, normalmente, quando a gente fala, né, de pessoas que vivem mais de 100 anos, existe também uma perda fisiológica natural para isso. Então, o processo, precisa ser natural. Isso é uma coisa que a gente tem que viver, independente de doença, a gente tem que aproveitar realmente a vida, né? Com os cuidados claros, né? Se cuidar da saúde, alimentação, enfim. Mas muita gente, muito paciente renal, realmente pensa que quando está na máquina, quando chega na hemodiálise, acabou ali, parece que não vai sair mais daquilo, né? E, Não, eu sempre digo ao contrário, que a gente tem que olhar para a máquina como se a máquina estivesse nos proporcionando viver mais um pouquinho, né? justamente. É como no Exatamente. filme Matrix, quando a gente vai para a máquina, né, Gabi? A gente toma a pílula vermelha. Pois Aí é, começa uma nova realidade, mas é uma realidade que pode ser longa e pode ser bem vivida. pois Bem-vindo Uhum. ao mundo de Matrix. É verdade, é verdade. Que E eu, na eu verdade, queria. assim, Opa, pode falar. não, na verdade, até citar o que vocês já fazem, que é transformar outras pessoas, é trazer um propósito de vida e ressignificar a condição do adoecimento. Então, hoje vocês conseguem trazer isso. É encontrar um novo sentido com a nova realidade e poder promover, inclusive, a condição de ter adoecido numa realidade de vida, né? Uma nova realidade de vida. E essa é a condição, é permitir renascer. Eu diria que a diálise muda a vida das pessoas, mas dá uma oportunidade também para a gente poder renascer. E nós que trabalhamos na área, tenho certeza que esse renascimento, quando a gente se permite, ele também pode ser diário, porque a gente aprende muito em contato pelas experiências que todos convivem. Olha, muito muito legal. obrigado, Keuan. Muito obrigado pela sua participação. Foi bem, bem legal. Foi um baita episódio. Eu adorei sua participação. Já fica convidada para a gente falar mais sobre o estudo da morte. Vai ser um tema bem Você legal. gostou, hein, Arthur? Eu acho muito Eu não sei se eu interessante. quero ser convidada nesse dia, não. Tem uma parte de filosófica muito interessante aí. Tem Sim, bastante coisa legal. É bem, bem interessante. E eu queria agradecer a mais uma vez gente a sua participação, parabenizar pela profissão, que é uma profissão que sem a qual nós não vivemos, né, Gabi? Isso. E nosso muito obrigado aí a você. Muito tá joia, obrigada, eu que Keuan. agradeço. Eu que agradeço a oportunidade a vocês. A gente vai transformar um pouquinho esse nosso próximo encontro para não focar tanto na morte, como o Gabi ficou aí um pouquinho sentido. A gente vai falar do sentido da vida, que aí a gente traz o sentido da vida e traz a tanatologia Gostei. também, Gostei A mais, gente assim, fala desse como que tema. é a Tá celebrar a vendo, Arthur? vida logoterapia. do sentido da Tem que morte. aprender a falar, tá vendo? Negócio de morte eu quero longe. Muito obrigado, Muito Keuan. obrigada. Um forte abraço para vocês. Sucesso. Obrigado. Tchau, Olha, Obrigada. tchau. que episódio, hein, Gabi? Tivemos uma aula sobre enfermagem aí, do ponto de vista da enfermeira, como é trabalhar na diálise, né? Isso, verdade, Arthur. Como sempre, foi muito legal. Foi A bastante gente instrutivo. sempre aprende muito. Tem sido um aprendizado para nós, né? Também, para nós e nossos ouvintes. E falando em nossos ouvintes, quer mandar um abraço, um beijo para alguém? Quero mandar novamente um abraço e um beijo para todos os meus seguidores e para todos os nossos ouvintes. O beijo da Xuxa. É o beijo da Gabi. Isso. Eu quero mandar um abraço a todos os nossos ouvintes também. Um grande abraço. Se cuidem, usem máscara, continuem se protegendo, porque o Covid tá aí, tá pegando coronga o coronga tá pegando as pessoas na rua. Então tomem cuidado. Tomem cuidado, pessoal. E em breve nós temos novidades aí, né, Gabi? Vamos lançar um episódio bem diferente, bem especial aí pro pessoal. Em Sim, breve. fiquem acompanhando lá no Renalcast, né, no Instagram do Renalcast, que a gente vai estar divulgando por lá também. Aliás, uma informação muito importante que nós esquecemos de dar.
é o Instagram da nossa convidada. Eu vou passar aqui agora o Instagram da Keuan, que é para... Acabei esquecendo de ela citar o Instagram dela, né? E o Instagram dela é @QUEUAM, @Keuan. E aí quem quiser seguir ela, vai estar o link no link do episódio, vai ter o link pro Instagram dela. Que é aí que vocês viram que ela manja muito do assunto. E é isso aí, né, Gabi? Vamos encerrar? É isso aí. Mais um episódio, tudo tranquilo, graças a Deus. Já Bola o pra episódio frente. 18, hein? Ih, tamo indo, Arthur, tamo indo. Estamos avançando, estamos avançando. E no episódio 20 vem novidades. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.